Quer investir em renda fixa e não sabe como escolher entre tantas opções de CDBs, LCIs e LCAs? Assista o vídeo e aprenda na prática como comparar e escolher CDBs, LCIs e LCAs. Olá, investidores! Bem-vindos de volta ao nosso canal de educação financeira. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como comparar papéis de renda fixa bancária isentos e não isentos de imposto de renda. Ou seja, como comparar e escolher entre CDBs, LCIs e LCAs. Antes de começar a explicação, um pedido. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Essa é a forma do YouTube ver que o conteúdo tem valor e aí entregar para mais pessoas. A coisa mais importante que você tem que fazer para comparar LCIs e LCAs com CDBs é justamente incluir o imposto de renda, dado que esses papéis são isentos. Com isso, você consegue ter taxas comparáveis e consegue escolher o melhor ativo. E aqui uma observação importante. Normalmente, você não consegue arbitrar entre os papéis isentos e não isentos. As taxas no final, as taxas comparáveis, são sempre muito próximas. Por exemplo, se existe no mercado um CDB pagando 115% do CDI, obviamente você não conseguirá achar LCIs e LCAs pagando 115% do CDI isento de IR. Essas taxas serão mais baixas, que serão compatíveis com o 115% do CDB, menos o imposto. Eu vivencio essa situação algumas vezes com os meus clientes. Por exemplo, eu mostro um CDB de 115% do CDI e uma LCI de 92% do CDI. Aí o cliente vai e fala, não, tudo bem, mas eu quero uma LCI com 115% do CDI. Obviamente, essa LCI não existe. As taxas elas são equivalentes, mesmo uma sendo isenta e a outra sendo cobrado imposto de renda. Nesse caso específico, os 92% isento de imposto de renda são equivalentes aos 115%, onde será cobrado o IR. Mas como é feita essa conta? Para você comparar ativos isentos de IR com ativos que vão pagar IR no vencimento, você precisa incluir o imposto de renda para ter taxas compatíveis. Na gíria do futebol é o famoso grossapar o IR. Isso nada mais é do que dividir a taxa por 1 menos a alíquota de IR. Antes da gente entrar nas contas, vamos relembrar como funciona a tabela regressiva do imposto de renda. Investimentos até 180 dias, 22,5% de IR. 181 até 360, 20% de IR. 361 dias até 720, 17,5% de IR. E acima de 721 dias de investimento, 15% de imposto de renda. Ou seja, quanto maior o prazo do investimento, menor a alíquota de imposto. Exemplo prático. Se você tem uma LCI pagando 92% do CDI para um prazo de 360 dias, como você compara com o CDB? Você vai pegar o 92, que é a rentabilidade dessa LCI, e dividir por 1 menos a alíquota de imposto, que é 20% nesse caso, para esse prazo. Então você, na prática, vai dividir 92 por 0,8, que vai dar justamente 115. Então você já sabe que uma LCI de 360 dias, pagando 92% do CDI, é equivalente a um CDB de mesmo prazo, pagando 115% do CDI. Obviamente, é muito importante comparar ativos de mesmo prazo, porque como a alíquota muda com o tempo, você tem que ter prazos compatíveis. Agora, se essa LCI de 92% do CDI fosse, por exemplo, de 3 anos, 1.095 dias, nesse caso, você dividiria o 92 por 1 menos 0,15, que são os 15% de IR. Isso daria 108,23. Então, nessa comparação, a LCI de 92% do CDI para 3 anos é pior do que um CDB de 115% do CDI. A mesma conta vale, por exemplo, para um papel pré-fixado. Por exemplo, você tem uma LCI de 360 dias que te paga 10% ao ano. Então, para grossapar o imposto, a gente vai pegar o 10 e dividir por 1 menos 0,2, que são os 20% de IR, vai dar 10 dividido por 0,8, que é igual a 12,5. Então, uma LCI de 360 dias
pagando 10%, equivale a um CDB de mesmo prazo, pagando 12,5% ao ano. Então, resumindo, para comparar uma LCA ou uma LCI com um CDB, a primeira coisa, você vai olhar o prazo e identificar a alíquota de imposto. Então, você vai dividir a rentabilidade desse papel por 1 menos essa alíquota. Nesse caso, você vai ter uma rentabilidade grossapada do IR, que você vai comparar com um CDB, que não é um ativo isento. É fácil lembrar a divisão. Se for um investimento até 180 dias, você vai dividir por 0,775, que é 1 menos o 22,5 do IR. Se for um papel entre 181 dias e 360, você vai dividir por 0,8, 1 menos o 20% do IR. Se for um papel entre 361 e 720 dias, você vai fazer 1 menos 17,5, ou seja, você vai dividir por 0,825. E se for acima de 721 dias, 15% de IR, você vai dividir por 0,85. E aqui uma dica, uma observação. Quanto mais longo for o seu papel isento, menor vai ser a atratividade dele. Por quê? Porque ele vai entrar numa alíquota de imposto de renda menor. Óbvio, fazendo essa conta, você consegue comparar exatamente as LCIs e LCAs com os CDBs. Mas, como dica, como regra de bolo, você já sabe, quanto mais longo, em teoria, menor a atratividade do papel isento. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e não se esqueça, curta o vídeo e se inscreva no canal.